nossa patrocinadora de hoje tem tudo a ver com o tema da aula. Por quê? A Rafa Cruz é especialista na nossa gestão de risco. Nós temos aqui na comunidade aulas sobre gestão de risco na rotina e aulas sobre gestão de risco nos projetos, além de abordar gestão de risco sob N óticas. Eu quero fazer um paralelo para vocês entenderem muito bem qual é a importância do trabalho da Rafa e como isso se relaciona com o assunto da aula de hoje. Por exemplo, todo mundo aqui, bom dia, Rê! Todo mundo aqui já teve a experiência de ir fazer um financiamento. E dependendo de N aspectos da tua vida, aquele financiamento sai com 12 seguros. Ele sai com um seguro disso, um seguro daquilo, um seguro daquilo outro. Ok, o que são esses seguros? São seguros que o sistema bancário entendeu que vão proteger o banco, obviamente, que é o cara que está te fornecendo dinheiro. Para quê? Em caso de concretização dos riscos negativos que o algoritmo lá deles identificou. Só que isso é feito por outra pessoa. Como eu disse no caso do financiamento, é feito pelo banco. Vocês, nós, todos nós adultos funcionais, precisamos saber fazer esse tipo de análise sobre a nossa própria vida. Quais são os riscos que nós temos todos os dias, não somente pensando em uma coisa ou em outra coisa, mas em todas as coisas. Pensando na saúde, pensando nas finanças, pensando no nosso bem-estar, pensando na nossa carreira, pensando nas pessoas que a gente ama. Esse é o trabalho da Rafa. A Rafa faz gestão de risco através especialmente de soluções em seguro de vida. Por quê? Aí até vem aquela pergunta, Aline, mas quem tem plano de saúde, inclusive todos deveriam ter, mas quem tem plano de saúde precisa de seguro de vida? Claro, eu mesma, lá quando eu tinha 23 anos, que eu quase morri, que eu fiquei internada, que eu tinha um bom plano de saúde, o plano de saúde resolveu todos os meus problemas da porta do hospital para dentro, como a Rafa fala. Mas da porta para fora, eu tinha contas para pagar. Eu lembro que eu me internei bem no final do mês, e aí eu até era CLT na época, mas eu tinha comissões e coisas que ficaram soltas ali. Quer dizer, tá aí. Aí eu tinha contas pra pagar, eu tinha metas pra bater, eu tinha N coisas pra fazer e eu tava doente. Tá bom, eu não ia ter o custo de hospital porque eu tinha um bom convênio, mas e o resto da minha vida? Então eu precisava que o restante da minha vida estivesse seguro também, e naquela época não estava. Então, especialmente quem não tem renda fixa, precisa pensar em seguro de vida. Tirem da cabeça de vocês aquela ideia que a gente sabia antigamente, e eu até nem sei se antigamente realmente era assim, ou se foi só uma desinformação. Mas tirem da cabeça de vocês essa ideia de que seguro de vida é para quando eu morrer, as pessoas que eu amo receberem um valor. Não levem só isso em consideração. Porque antigamente, talvez, como a vida era estruturada, o maior risco era a morte. Mas hoje em dia, a gente tem outros riscos muito, não vou dizer tão grandes quanto, mas muito grandes e que nos colocam em um efeito dominó de riscos negativos na vida. E isso tem tudo a ver com o tema da aula de hoje, porque tem coisas na vida que a gente percebe que precisa, mas que não pode fazer agora. E se a gente não coloca isso no radar, que é como a gente vai aprender a fazer na aula, a gente acaba deixando para depois. E deixa para depois, e deixa para depois, e deixa para depois. E aí, às vezes, um profissional como a Rafa tá ali do teu lado, tá no mesmo evento que tu, tá patrocinando a aula que tu tá assistindo, e tu não tem nenhum orçamento de quanto ficaria para gerir o teu risco. Tu não tem nenhuma base. Ah, mas o fulano que eu conheço, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Gente, personalizado, né? Vocês não vendem os serviços de vocês de forma personalizada? Vendem. Então, gestão de risco vai ser personalizado também. Isso não deixa de ser uma proteção patrimonial também. Porque senão qualquer problema, daqui a pouco tu teve um problema de saúde, aí tu ficou hospitalizada, daí tu ficou sem trabalhar. Aí tu gastou, sei lá eu mais quanto, porque o convênio ele cobre tudo, mas toda a mudança de vida que tem uma pessoa que tem que estar no hospital com alguém, e todo mundo aqui já viveu isso, sabe como é. Isso aí ninguém cobre. Aí, ok, tu tá lá resolvendo 200 mil coisas, e aí acabou o dinheiro. Aí tu tem um apartamento lá não sei onde que hoje te gera renda, não dá mais, tu vai ter que vender aquele apartamento. E quanto tempo isso leva? Então, são coisas que acontecem todos os dias e que poderiam ser resolvidas se nós tivéssemos essa proteção. Tá certo? Então, esse é o trabalho da Rafa. Eu recomendo muito. Todas as vezes em que eu falei com a Rafa e todas as conversas que a gente teve antes mesmo de ela vir patrocinar a aula da comunidade me mostraram muita seriedade no trabalho dela.
Sem contar que nós estamos aqui na comunidade entre mulheres e os percentuais de mulheres que são deixadas quando descobrem uma doença grave e perdem absolutamente tudo que tinham, desde a sua estrutura e a sua estabilidade, não somente emocional, mas da vida que garante que tu olhe para outras coisas, é imenso. Então, ter uma mulher te atendendo, nesse caso, também faz uma grande diferença. Ah, Aline, mas não sei o que, eu sou nova. Pois é, quanto mais nova, melhor. E digo para vocês que na minha família tem casos de câncer aos 20 e poucos anos. Então não tem idade para esse tipo de coisa acontecer, tá? Então falem com a Rafa. Tá aqui o QR Code, entendam melhor sobre o trabalho dela. Eu até coloquei que não é sobre o produto seguro, mas sobre uma mudança de mentalidade, sobre nós fazermos sobre a nossa vida aquilo que o banco faz quando a gente vai fazer um financiamento, que é gerir quais são os nossos riscos. E aí a gente vai olhar quais são as probabilidades de uma coisa acontecer e de outra coisa acontecer. Tem um estudo, eu acho que vocês já estiveram comigo em um workshop em que a gente abordou isso, mas tem um estudo que mostra a quantidade de decisões que a gente toma por dia e tá na casa do milhar. E para quem dirige, na casa da centena do milhar. Por quê? Porque nós tomamos muitas decisões ao longo do dia. Entendam que se a gente for olhar isso como um fluxograma, cada decisão tem um risco. Então, claro que se a gente for olhar para cada micro disso, a gente vai enlouquecer. Mas a gente precisa ter uma noção para a gente poder se proteger e proteger tudo que a gente já construiu e tudo que a gente ainda quer construir. Tá certo? Então, de novo, falem com a Rafa. Isso faz toda a diferença. Ter suporte, ter acompanhamento, ter uma pessoa pensando naquilo que a gente não tá vendo, mas seguir sempre abraçando aquilo que a gente tem que abraçar e cuidando da nossa própria vida, porque é isso que a gente tem que fazer. E como eu disse na aula do limite do negociável, a nossa vida é o limite do negociável. Isso não se negocia, tá certo? Então, mais uma vez, falem com a Rafa, tá aqui o QR Code. Bom dia, Suca, bom dia, Anne, bom dia, Clau. Deixa eu só colocar aqui meu computador na tomada, que hoje e amanhã foi tão maluca por aqui que nem isso eu fiz. Agora já voltou. Bom, dúvidas sobre o trabalho da Rafa? Falem com ela. Depois a gente vai entender outros exemplos em que o trabalho da Rafa se conecta não somente com o tema da aula de hoje, mas com o nosso trabalho, né? Como empreendedoras, como empresárias que precisam dessa segurança. Bom, eu coloquei essa frase aqui porque para mim faz total sentido. Pode não ser a hora ainda de fazer isso. Mas se eu não monitorar, quando a hora chegar eu não vou perceber. Talvez não seja ainda a hora de tu fazer um seguro de vida completão. Mas se tu não fizer agora um básico, tu não vai chegar no completão. Porque quando chegar a hora, tu não vai nem olhar. Talvez tu não esteja ainda na hora de concluir um projeto grande ou de iniciar um projeto grande, mas tu não monitorar, na hora de chegar nele, tu não vai perceber. É isso que eu quero que vocês entendam. Que o monitoramento, ele ou elimina aquilo que se mostra dispensável ou concretiza aquilo que se mostra determinante. Nós precisamos monitorar as nossas ideias para que elas não atrapalhem o que já está em fase de execução, mas para que elas também não fiquem em último plano. Ah, eu quero revisar os patrocinadores das aulas da Aline para ver quais são os prestadores de serviço que eu preciso. Isso é uma tarefa de radar. Ah, eu gostaria de entender melhor sobre como eu posso cuidar mais e me proteger e proteger os meus filhos. Falar com a Rafa vai pro radar. E assim por diante. Tá certo?